Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise, estou aqui novamente com vocês, agora para trabalhar uma outra parte do universo Sistema Solar. Essa parte de hoje a gente vai trabalhar bem mais a parte do ciclo evolutivo das estrelas, né? Como que ocorre a formação dessas estrelas, quais as etapas que nós vamos para ter essa formação. Vamos também verificar que a partir da morte das estrelas é que ocorre sim a formação dos elementos químicos, aqueles elementos que formam a nossa tabela periódica, os elementos naturais, que vai até o 92, que é o urânio, tá? Então, a partir da morte das estrelas é que ocorre essa formação dos elementos químicos também. Vamos também perceber como que ocorreu essa formação da Lua, né? E trabalhar sobre outros planetas anões e cinturões e coisas assim. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, um caderno, lápis, caneta, caso vocês queiram fazer algum tipo de anotação. Tudo bem? Preparados então? Vamos lá? Então, vem comigo aqui. Primeira coisa, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com a chamada evolução estelar. Tudo iniciou, a gente sabe que tudo inicia lá com uma nebulosa. O termo nebulosa é justamente um termo utilizado como berçário de estrelas. É o local onde nascem as estrelas. E aqui, desde a nebulosa, todo o ciclo evolutivo, protoestrela, gigante vermelha, anã branca, anã negra, supernova, estrela de nêutrons, buraco negro. Então, todo esse ciclo evolutivo. Nós vamos estudar como que tudo isso acontece, né? Em que maneira, em que momento tudo isso acontece. Que momento a nossa estrela, o Sol, está agora, né? Então, isso é que nós vamos verificar. Para isso, eu trago aqui o seguinte: classificação do ciclo evolutivo das estrelas. Então, tudo começa pela nebulosa, tá? A nebulosa é o local, como eu acabei de falar para vocês, onde a gente chama de berçário das estrelas. Só que a nebulosa é que inicia, então ela passa pelo processo. Depois que começa a formar a estrela, nós temos a protoestrela, nós temos a pré-sequência principal, a sequência principal e o estágio final. Nesta nebulosa existem muitos gases, existem lá átomos de hidrogênio, monóxido e dióxido de carbono, que é o CO, monóxido, CO2, dióxido de carbono, água, amônia, que é NH3, entre outros gases e também minúsculos grãos de poeira que foi constituídos de vários elementos. Lembrando, a partir da morte das estrelas é que se formam os elementos químicos, tudo bem? Por isso ele fala assim, constituídas de vários elementos, tá? Depois que a gente veio aqui para a protoestrela, para a nebulosa, nós vamos agora trabalhar com a protoestrela. Como que ocorre a formação de uma protoestrela? O que é uma protoestrela? Na verdade, o que acontece? Os gases frios e as nuvens de poeira acabam colapsando, elas vão contraindo, formando um núcleo denso e muito frio. A temperatura chega em torno de menos 250 graus Celsius, na região central, onde a força gravitacional ela acaba sendo maior do que a pressão de expansão do núcleo, criando assim a protoestrela. Então, pense que existe uma expansão, uma pressão de expansão, e quando essa gravidade externa vai colapsando e ela é maior do que a de expansão, ela forma a protoestrela. Porém, essa protoestrela, ela tem um núcleo muito gelado, tá? Então, ela forma então um disco espiralado, e esse disco acaba assim expelindo materiais pelos polos da estrela. Então, aqui começou a nascer uma estrela, porém, ela ainda não é chamada de uma estrela. Por quê? Porque ela ainda não começou com uma reação chamada de reação nuclear. Quando que isso vai acontecer, então? Quando ela passa para a chamada pré-sequência principal. É quando o núcleo da protoestrela ele para de crescer. Ele para de crescer e se transforma numa pré-sequência principal.
Aquele núcleo antes, que chegava em torno de menos 250 graus Celsius, agora ele subiu a temperatura para aproximadamente 10 a 7 Kelvin. Muito calor. Gerando aí, começando então, o processo chamado de reação nuclear, que é a fusão de átomos de hidrogênio formando o elemento hélio, então, que é um elemento mais estável. E nesse momento, quando ele começa essa reação, gera uma energia muito grande. E isso faz com que cesse a contração dessa estrela. Então, ela começou a processo de pré-sequência principal. Então, lembrando, protoestrela colapsa, núcleo extremamente gelado. No momento que ela para de crescer, inicia, de acordo com a massa que ela conseguiu colapsar, inicia a chamada reação de fusão, onde átomos do elemento hidrogênio se fundem, se unem, dando origem a um elemento de núcleo maior e mais estável, que é o hélio. Tá? E nesse momento gera uma energia muito grande e essa energia faz com que a contração pare. Aí ela entrou na pré-sequência principal. Desta pré-sequência principal, ela pode evoluir para uma sequência principal. A sequência principal é a sequência onde está o Sol. Ele se encontra nesse ciclo evolutivo. Ele atinge reações nucleares que a gente chama de estáveis. Então, ele começa a fusão de hidrogênio, hélio, gera energia. Hidrogênio, hélio, gera energia. Esse é o tempo em que a estrela passa o maior tempo da sua vida, nesse ciclo. Sequência principal, ok? Aqui eu coloquei uma outra estrela, que é a estrela Ziegel. Aqui é para ter uma ideia. A gente acha a nossa estrela uma estrela muito grande. Para você ter ideia, essa estrela Ziegel, ela tem, vamos imaginar que o diâmetro do Sol seja esse aqui, ó. Vamos imaginar. Então, nós vamos medir isso aqui, tá? Coloquem ali uma régua, meçam esse diâmetro do Sol. Esse diâmetro que está aqui para nós tem aproximadamente 6 centímetros, tá? Agora, coloquem esses 6 centímetros mais ou menos 79 vezes. Aí vocês vão ter um diâmetro dessa estrela Ziegel. Por que ela está nessa cor azul? Porque ela já está num outro processo, tá? Então, quanto maior, não é maior, quanto mais azul for a estrela, maior é o calor. Parece diferente, né? A gente acha que vermelho é mais quente. Não. No ciclo evolutivo das estrelas é o contrário. O vermelho é o mais frio, o azul para o lilás, quanto mais azulada e lilás ela vai ficando, mais calor ela tem. Esse é o que ela passa maior tempo da sua vida, é na sequência principal. E aí nós temos o estágio final. O estágio final vai depender da quantidade de massa que a estrela colapsou. Aí ela pode se transformar numa anã branca, numa estrela de nêutrons ou buracos negros. Então, nós temos aqui uma estrela de nêutrons, nós temos o buraco negro, isso foi a primeira imagem de um buraco negro, feito ano passado, 2019, e aqui uma anã branca. Vale lembrar que a anã branca é o momento em que ocorre a formação do elemento químico carbono. O carbono, ele pode ser encontrado na natureza na forma de carbono grafite, que é esse grafite, esse lápis que vocês utilizam para escrever, essa ponta de lápis aqui, esse grafite é feito de carbono, tá? Ele é extremamente maleável e serve para riscar um papel. Ou pode ser encontrado na forma de carbono grafite. Ele tem uma dureza muito grande, resistência muito grande. Ele é utilizado para cortar vidro e espelho. Então, é chamado caneta de diamante. Por que eu estou falando isso? Porque no momento em que morre uma estrela nesse estágio da anã branca, e tudo indica que o nosso Sol, quando evoluir, ele vai se transformar numa anã branca e vai morrer numa anã branca. Quando morre na anã branca, ele forma o carbono na forma de
diamante. Por isso que vocês já devem ter escutado que nós temos vários diamantes no céu. Sim, por causa da morte da estrela, na anã branca, o elemento químico formado é o carbono, ok? E aí, nós temos classificação do ciclo evolutivo. Então, lembram lá? Nebulosa, que é o berçário das estrelas. Aí nós temos a protoestrela. Dependendo da massa que ela vai colapsando, ela pode formar uma anã marrom. Uma vez a anã marrom, ela vai morrer a anã marrom. Ela não consegue evoluir mais do que isso. Uma anã vermelha, ela continua na sequência principal como anã vermelha e ela pode morrer numa gigante vermelha ou anã branca. A nossa estrela Sol, ele já está aqui na sequência principal e ele vai passar ainda muito tempo aqui. Ele vai evoluir para uma supergigante vermelha, podendo morrer numa anã branca. Estão vendo aqui o elemento químico carbono que eu acabei de falar? Ó? Se ele morrer numa anã branca, ele vai ser mais um diamante lá no céu. Nós temos a estrela supergigante azul. Olha o número de elementos químicos que são formados neste momento, que tem esta massa aqui. Ela pode evoluir por uma supernova ou estrela de nêutrons. E a estrela supergigante azul, tá? Essa estrela também, ela também pode evoluir para cá, formando elementos mais pesados, que é até o ferro, e ela pode evoluir para uma supernova ou para um buraco negro, até um buraco negro, tá? Então, essa é a evolução e depende sim da massa que a estrela colapsou lá no início, lá naquele momento da nebulosa. No momento que ela conseguiu colapsar, vai depender essa evolução, esse ciclo evolutivo que ela vai seguir. Depois aqui eu coloquei também a coloração. Lembra que eu falei da cor? A estrela vermelha, ó, olha a temperatura que eu coloquei. Ela vai 2000 Kelvin, que significa 1727 graus Celsius, até 3427 graus Celsius. Então, essa é a laranja. Se vocês olharem o nosso Sol, ele está branco-amarelo, ó. Tá vendo? Ele está do amarelo evoluindo para o branco. A temperatura dele vai de 5.200 Kelvin a 6.000 Kelvin, a temperatura do Sol. Se ele evoluir para um branco, né, que nós teríamos aqui, a temperatura dele vai subir de 6.000 a 7.500. Olhem aquele azul, ó. Lembra que eu falei da estrela Zeigel? O que acontece lá? Ela tem aqui, ó, azul justamente superior. Olhe lá, ó, superior a 33.000 Kelvin. Olhem aquela estrela, tá? Então, aquela que eu pedi para vocês compararem o diâmetro, azulona que eu coloquei lá para vocês, tá? Depois disso, os outros corpos do sistema solar, e nós temos aqui os planetas com as suas principais luas. Lembrando que Saturno agora, ele superou Júpiter na quantidade de luas. Júpiter sempre teve uma quantidade maior. Saturno agora tem 3 luas a mais que Júpiter. Então, aí o aluno às vezes pergunta, mas professora, essa lua apareceu agora, apareceu do nada? Não. Acontece que são luas muito pequenas e que só foram observadas agora, mas elas já foram formadas anteriormente. Aqui a teoria de formação da Lua. Gente, a teoria mais aceita é de que um asteroide, ele colidiu com a Terra e desprendeu matéria. E essa matéria ela foi se agrupando e destas partículas formou o nosso satélite natural. Acredita-se também que com a colisão desse asteroide, né, que é o Theia, que teve colisão aqui com a Terra, então essa é a Terra, esse é o asteroide, colidiu, é que fez com que o eixo da Terra deslocasse. Isso é tudo uma teoria, ok? Depois disso, os planetas anões, né, nós temos outros planetas do nosso sistema, lembrando que Plutão perdeu a característica de planeta justamente porque ele não atende mais a uma das regras,
que eu falei até na aula passada. A sua órbita estar livre de outros objetos, asteroides ou planetas. E Plutão tem vários orbitando. Tá? Existe Eris, existe Makemake, existe Haumea. Tá? São outros planetas considerados planetas anões. Cinturão de asteroides. Nós temos 2 cinturões bem característicos do nosso sistema solar. Um deles está entre Marte e Júpiter. Então, nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides. Existe também, após Netuno, que é o nosso último planeta, existe um outro cinturão, que é o cinturão do Kuiper. Tá? E existe também a nuvem de Oort, que contém bilhões ou talvez trilhões de objetos celestes que estão localizados nesse limite do nosso sistema solar, formando uma grande área esférica que é influenciada pela gravitação do Sol. Tá? Então, existe essa nuvem também. E aí, praticar, né? Vocês não têm como errar, porque é sempre exercício 3, ó, da página 20, da página 27 e da página 28. Exercício 3 de cada uma dessas páginas. Bora estudar então? E no próximo momento, eu volto com vocês para fazer a correção desses exercícios propostos. Tudo bem? Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!